Olá, começa agora mais um programa Cidadania e nosso assunto de hoje é a Covid e os pacientes com imunodeficiências. Nós vamos conversar com a doutora Ekaterine Godures, que é coordenadora do Departamento Científico de Imunodeficiências da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Ela está realizando um estudo que aponta a mortalidade pela Covid maior em pacientes com erros inatos da imunidade. Olá, doutora Ekaterine, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. É um prazer recebê-la. Olá, Roberta. Olá para todos. É um prazer, é meu. Obrigada por esse espaço. Conta pra gente o que são os erros inatos de imunidade, e isso é uma nova nomenclatura, é a mesma coisa que imunodeficiência ou é diferente? Bom, é a mesma coisa que imunodeficiências primárias, né? Então, imunodeficiência, o nome já próprio diz, é uma deficiência do sistema imunológico. E a gente tinha o hábito de usar o termo primário quando isso significava um defeito determinado geneticamente no nosso código genético, um defeito básico do sistema imune, gerando vários sintomas. E isso a gente chamava então de primária, e secundária são aqueles defeitos que decorrem do uso de medicamentos, por exemplo, né? Um paciente que está em tratamento, por exemplo, para câncer, ele faz quimioterapia, e essa quimioterapia faz com que ele tenha um estado de imunodeficiência secundária, porque não é primária, determinada geneticamente. O que aconteceu é que ao longo do tempo foram descobrindo muitas doenças. As imunodeficiências hoje em dia são mais de 400 doenças. E a gente viu que nem todos os defeitos, eles são, na verdade, deficiências para baixo, insuficiências de função. Muitos são defeitos de desregulação do sistema imune. Em vez de ele não funcionar, não seria assim não funcionar, seria ele funcionar mal, funcionar com uma desregulação. E aí se procurou adotar esse nome de erros inatos da imunidade. Mas é exatamente a mesma coisa que imunodeficiências primárias. Quando você fala em desregulação, isso significa que tem cura, que dá para regular, que dá para resolver? Dependendo da doença, sim, a gente consegue resolver. Tem várias formas de se tratar essa desregulação, com medicamentos, inclusive imunossupressores, que você deprime o sistema imunológico. Pode parecer uma coisa meio estranha, né? Você tem um defeito do sistema imunológico e você usar o imunossupressor, mas imunossupressores, imunobiológicos, e no caso desses defeitos, eles são defeitos em alguns genes. A gente tem proposta e se faz já para algumas doenças, terapia gênica, que se trata exatamente desse gene, ou transplante de células tronco hematopoéticas, que o leigo conhece mais como transplante de medula óssea. Então, tem várias formas da gente tratar essas doenças. E como é a reação de quem tem essas doenças, essas imunodeficiências com a Covid? O que vocês descobriram nessa pesquisa, nesse estudo que você realizou? Bom, eu acho que é importante a gente até falar o que estava sendo descrito antes, porque quando começou a pandemia, a gente tinha muito receio em relação a esses nossos pacientes, porque a gente não tinha a menor ideia, né, de como eles efetivamente iam responder. A gente imagina, porque como são mais de 400 doenças, elas não são todas iguais. Existem defeitos em setores diferentes do nosso sistema imunológico. Então, alguns pacientes, por exemplo, só têm problema para produzir um tipo de anticorpo, que é o paciente que tem deficiência seletiva de GA. Alguns pacientes têm defeitos de produzir de maneira muito drástica todos os anticorpos, então são os pacientes com o que a gente chama de agama-globulinemia. A gente tem pacientes que tem defeito que a gente chama combinado, tanto de produção de anticorpos como de células. A gente tem pacientes que têm problema só com os fagócitos, neutrófilos. Então, tudo isso gera suscetibilidades diferentes, agentes infecciosos diferentes.
Então, a gente imaginava que os pacientes que têm comprometimento da imunidade inata ou pacientes que têm comprometimento das células seriam os pacientes mais suscetíveis mesmo, mas a gente não sabia como os pacientes iam se comportar. E desde o início da pandemia, como a gente está falando de doenças raras, a gente não tem um contingente grande de pacientes de uma vez só. Então, foram descritos 1, 2, 3 casos, aos poucos foram sendo descritos esses casos, alguns com boa evolução, outros com não tão boa evolução. E aí já começou, no segundo semestre do ano passado, a terem alguns dados já de conjuntos de pacientes. Então, tem um trabalho de Israel com 20 pacientes, tem um trabalho dos Estados Unidos também com um número semelhante de pacientes, e um trabalho europeu, que foi mais para o fim de 2020, ele tem pacientes, até tem pacientes brasileiros, mas só 4 pacientes brasileiros, menos pacientes dos Estados Unidos, mais pacientes mesmo do mercado comum europeu, e que eram 94 pacientes. E o nosso, então, que conseguimos juntar esses 121 pacientes. Um outro estudo também foi feito na Inglaterra, no Reino Unido, com pacientes com imunodeficiência primária e secundária. E o que a gente descobriu foi, claro, a suscetibilidade é diferente de acordo com o tipo de imunodeficiência, mas como grupo, a gente viu aqui no Brasil que os pacientes têm uma mortalidade em torno de 5%. Então, é uma mortalidade que é mais ou menos o dobro do que a gente tem visto na população geral. Isso foi semelhante ao que foi encontrado em outros estudos que eu mencionei, exceto o estudo de Israel, que foi com pouquíssimos pacientes, 20 pacientes, em que eles não relataram nenhum óbito, mas foi um pouquinho pior, digamos assim, do que esse estudo europeu e bem melhor do que esse estudo que eu mencionei do Reino Unido. Então, ficou entre um e outro, mas semelhante, mostrando que os pacientes têm uma mortalidade maior em relação à população geral. É claro que dentro desse grupo a gente tem aqueles que tiveram mortalidade de 100%, a gente só tinha um paciente, então o N nunca é, o número de pacientes, né, não é nunca tão grande quando a gente fala de doenças raras, e outro, por exemplo, paciente com angedema hereditário e que a gente não teve nenhuma mortalidade, foi 0 de mortalidade. Mas eu acho que é interessante entender o conjunto dos pacientes, porque mesmo os que não têm tanta suscetibilidade, eles podem, têm alguma suscetibilidade, podem evoluir de uma maneira muito desfavorável diante dessa infecção. E como reagir a essa descoberta? Assim, os pacientes com imunodeficiências, eles podem ser vacinados, eles têm alguma restrição com relação à vacina e eles têm também, eles conseguem reagir, conseguem produzir anticorpos, que é o que a vacina procura, a reação que ela procura gerar? Bom, na verdade, assim, logo depois do início da pandemia, antes da vacina, o que a gente recomendou para esses pacientes foi que eles tivessem um cuidado 10 vezes maior, atenção 10 vezes maior em relação às medidas que a gente sabe que são reconhecidamente eficazes, que é manter o distanciamento social, manter a boa higiene das mãos, o uso de máscara, sempre em contato com outras pessoas. Isso foi sempre enfatizado com este grupo de pacientes. E a grande notícia boa para a gente foi quando as vacinas começaram a aparecer, a gente identificar que essas vacinas elas não contêm organismo vivo. E isso é muito bom para os pacientes que têm defeitos imunológicos, porque justamente, não todos, obviamente, a gente fala de 400 doenças diferentes, mas a maioria deles, ou se a gente for encarar o grupo como um todo, a gente limita o uso de vacinas que têm agentes vivos. Quais são essas vacinas? A vacina contra a tuberculose, a BCG, a vacina contra a catapora, varicela, vacina tríplice viral, que é contra sarampo, rubéola e cachumba. Com essas vacinas são de agentes vivos e a gente tem um certo cuidado para aplicar nesses pacientes. Então, recebemos a notícia de que as vacinas que estavam em desenvolvimento eram vacinas que não tinham organismo vivo. Então, os pacientes com imunodeficiência, eles devem utilizar essa vacina, eles estão dentro do grupo, inclusive, felizmente, comorbidades, estão listados e devem começar a ser vacinados. Agora, os pacientes acima de 18 anos, porque as vacinas não estão liberadas
para os pacientes menores de 18 anos, mas eles estão já começando, né, em vários municípios e estados a serem vacinados. A questão que você pontuou muito bem é que, dependendo do tipo de imunodeficiência, a gente não tem certeza da resposta. Então, elas são seguras e elas devem ser aplicadas. A gente recomenda que sejam aplicadas. Mas, dependendo da doença que a gente está lidando, a gente não vai ter certeza dessa resposta. Por isso que a gente solicitou ao PNI, enviamos uma carta ao PNI, solicitando que os familiares, as pessoas que convivem, né, não são só os familiares, são as pessoas que convivem dentro da mesma residência com os pacientes, isso deveria valer tanto para os pacientes com imunodeficiência primária, como os pacientes, como eu mencionei lá no início, com imunodeficiência secundária, que seus conviventes também tivessem prioridade de vacinação. É indicado, ele toma vacina, mas a gente não tem certeza de proteção, o ideal é que as pessoas que convivem com ele dentro da sua casa pudessem ser vacinadas também. Mas isso só conseguimos até o presente momento, essa liberação, para aqueles conviventes de pacientes com defeitos intelectuais, deficiências intelectuais. Isso já está liberado, não está liberado ainda para os nossos pacientes com imunodeficiência primária ou imunodeficiência secundária. Mas é uma batalha que a gente está aí implementando também. E esse cuidado extra, além da vacinação dos pacientes, das pessoas que convivem, também é importante que essas pessoas tenham um cuidado extra com as medidas preventivas, com o uso de máscara, com a higiene, com o distanciamento. Assim, não só a própria pessoa que tem imunodeficiência, mas também quem convive tem que tomar um cuidado especial, não é certo? Certamente, certamente. Eu acho que é nesse tipo de coisa, inclusive, que as pessoas, todas as pessoas, mesmo quem vive com paciente com imunodeficiência, porque esses pacientes, a maior parte deles tem uma vida normal, eles trabalham, eles têm seus empregos, eles fazem os seus tratamentos e eles precisam ser preservados quando precisam. Alguns pacientes não são crianças ou são cabeças de família, eles precisam ir ao supermercado, eles precisam ir à farmácia. Então, a gente tem que pensar que a pessoa que está do nosso lado, ela pode ser uma pessoa que esteja em tratamento de câncer, que esteja usando alguma medicação para alguma doença autoimune. Então, a gente tem que tentar preservar essas pessoas, não é só a gente mesmo. E uma coisa que eu esqueci na recomendação é que esses pacientes não devem suspender seus tratamentos. Então, no início, por exemplo, esses pacientes, muitos deles têm que ir à unidade hospitalar para receber imunoglobulina, que é um conjunto de anticorpos que essas pessoas recebem, a grande parte delas por via venosa, dentro de unidades hospitalares ou centros de infusão, elas precisavam sair de casa para receber esse medicamento. E bem no início, os pacientes estavam muito temerosos e a gente teve que fazer uma campanha para eles, porque é muito importante não suspender os seus medicamentos, inclusive alguns medicamentos imunossupressores, como você perguntou no início, importante para tratar essa desregulação do sistema imunológico que caracteriza algumas dessas doenças. Então, não suspender o seu tratamento, isso significa ir de van, por exemplo, alguns pacientes que são de outros municípios vêm para as unidades hospitalares de van, na van do município para receber medicação. Então, esses pacientes estavam expostos. Imagina se dentro de um ônibus ou de uma van as outras pessoas ou até outros pacientes com outras doenças não respeitassem utilizando máscara e mantendo higiene, etc. Então, isso é um risco que a gente tem que lembrar, que a gente não utilizando determinados procedimentos como esses, da higiene, de máscara e de isolamento, a gente é uma limitação da sua liberdade, né? Não deixa de ser, porque a gente tem que pensar nas outras pessoas. Então, é aquela história, o nosso direito vai até onde o direito do outro começa. E isso é extremamente irrelevante nesses pacientes, inclusive. E a imunoglobulina, que você falou, esse é um tratamento para as imunodeficiências em geral, só para algumas? E como é feito esse tratamento? Explica sobre a imunoglobulina. A imunoglobulina, ele é um composto, é basicamente um conjunto de anticorpos
anticorpos, eles ficam num pedaço, digamos assim, num setor do sangue que se chama plasma. Então, a gente retira do plasma esses anticorpos, purifica, tem uma série de procedimentos para isso não transmitir infecção, etc. E esse conjunto de anticorpos, ele é reposto mensalmente nesses pacientes, ou a cada 15 dias, dependendo do jeito como ele recebe essa imunoglobulina, para repor anticorpos que esses pacientes não fabricam. Mais de 50% desses 400 defeitos, eles são defeitos primariamente da produção de anticorpos, mas várias dessas outras doenças também produzem defeitos de anticorpos. E a 75% dos erros inatos da imunidade ou imunodeficiências, eles necessitem reposição dessas imunoglobulinas. E aí não é uma reposição de imunoglobulina que seja ocasional, ela precisa ser feita de maneira regular e contínua, para que esses pacientes não tenham infecções que podem ser gravíssimas e causar bastante sequelas nesse paciente, necessidade de internação ou até mesmo o óbito. E, infelizmente, o que acontece aqui no Brasil, a gente teve isso no ano passado, um pouco de sufoco, e infelizmente, uma dos nossos pacientes que faleceram, foi um paciente de criança, de baixa faixa etária, abaixo dos 18 anos, e que estava 2 meses sem receber essa imunoglobulina. Porque como o Brasil não fabrica essa imunoglobulina, apesar da gente ter doação de sangue, apesar da gente ter plasma dos brasileiros, que é um plasma excedente desse processo de doação, o Brasil ele não fabrica a própria imunoglobulina. A gente sabe que a Hemobras está no movimento de enviar o nosso plasma para fábricas fora do Brasil, para que a imunoglobulina, a partir do plasma brasileiro, retorne para o Brasil. A gente sabe que esse movimento já aconteceu e novamente ele está acontecendo, mas isso é insuficiente, né? A previsão é muito longa e a gente precisa que os pacientes, é uma forma deles se defenderem, não contra o Covid, porque dentro dessa imunoglobulina ainda não temos anticorpos contra a Covid, mas se defender de outras infecções que podem complicar. E a gente acabou de ver, né, a notícia, infelizmente, por exemplo, tivemos, né, recentemente o óbito de uma figura muito cara aos brasileiros pelo humor, o humorista Paulo Gustavo, que teve uma complicação infecciosa em cima da Covid também. Então, isso aconteceu, claro, com milhares, centenas de milhares de brasileiros. Não é só a Covid, mas infecções que acontecem como complicação da Covid. Você imagina um paciente com imunodeficiência tendo Covid, o risco que ele está correndo de outras infecções. Então, ter essa reposição regular é importante. E se a gente tem interrupção disso no Brasil, e o Brasil está sujeito, porque toda a imunoglobulina que a gente consome ela é importada de outros países, ela não é produzida aqui, a gente enxerga o que todos os brasileiros estão enxergando em relação à dificuldade da vacina contra a Covid. Como a gente não estamos fabricando, mas a partir de insumos que vêm de fora. E como isso está limitando a nossa capacidade de produzir as vacinas. Então, é isso que acontece. A gente precisa ter um movimento e a gente lançou, então, uma campanha, que é a Plasma Já Brasil, para que as pessoas tomem conhecimento, porque muitos pacientes e muitos médicos, né, prescrevem, pacientes recebem e não sabem desse detalhe, né, de que a imunoglobulina que eles estão recebendo ela é toda importada, não é produzida aqui. E por que o Brasil não produz a imunoglobulina? É uma falta de estrutura dos laboratórios, falta de tecnologia? O que falta? Na verdade, tem uma legislação que é de 2017, se eu não me engano, que ela estipulou que todo plasma que é excedente, como eu expliquei, a gente recebe a doação de sangue, muito utilizado são as hemácias, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. O plasma é muito utilizado também, mas em menor quantidade proporcionalmente que esses outros componentes do sangue. Então, o plasma ele pode ser congelado, mas ele pode ser congelado a 30 graus, ele dura 2 anos, a 20 graus, 1 ano só, e depois desse período, né, se congelado numa temperatura menor, máximo 2 anos, que ele pode ser conservado, ele tem que ser jogado fora. Então, nós temos o plasma para plasma de brasileiros. O que a gente não tem é estrutura, já se
instituiu uma estrutura, já se terminou de construir uma fábrica que é na cidade de Goiânia, em Pernambuco, mas ela não tem equipamentos e nem pessoal ainda habilitado para receber esse plasma, que fica condicionado por um período, e transformar não só a imunoglobulina, como outros derivados do plasma, por exemplo, para problemas de coagulação ou do próprio angioedema hereditário, que são muito importantes em território nacional. E a gente sabe que, como eu citei, a Hemobras está no movimento de chamar os centros de doação de sangue, de hemoterapia do Brasil inteiro, para saber quanto de plasma e enviar para uma indústria fora que tem a capacidade de fracionar esse plasma e retornar ao Brasil. Mas isso demora e o ideal é que a gente brigue para ter aqui. E não só isso. Fora do Brasil, a gente já tem um sistema de captação só de plasma. Então, a pessoa, ela pode, em vez de doar sangue, que tem uma limitação do número de vezes que você pode doar, peso, etc., você pode, por um procedimento que chama aférese, a pessoa doar apenas o seu plasma. E isso é feito fora do Brasil, isso pode ser feito, a pessoa pode doar com muito mais frequência do que ela doa sangue. E esse sistema a gente nem está previsto em legislação. Então, a gente tem um caminho ainda a percorrer, né? Fazer pressão para que a planta da fábrica da Hemobras ela entre em ação, produzir imunoglobulina e outros componentes de plasma no Brasil e também modificar a nossa legislação para que a gente possa ter doação por aférese, apenas de plasma, o que facilita também muito para os pacientes que precisam receber esses produtos derivados do plasma, né? A gente não fica tanto dependente de outros países. E é o que, mais uma vez falando, que todo mundo está vendo, o cidadão está vendo acontecer em relação às vacinas contra a Covid. Os pacientes com essas imunodeficiências primárias, os erros inatos, né, eles são identificados, né, os bebês que nascem, a gente tem essa boa identificação de quem tem esses erros? Bom, a gente tem uma limitação muito grande em termos de exames complementares se a gente for considerar todas as regiões do Brasil. Claro que na região sudeste, na região sul, em todos os estados, isso são estados que têm mais estrutura, têm mais centros e a gente pôde perceber isso também, não só da prática nossa, já há mais de 25 anos lidando com esse tipo de paciente, mas quando a gente fez o nosso estudo tem 121 pacientes, e são 121 pacientes de rigorosamente todos os estados, todas as regiões brasileiras, norte, sul, sudeste, nordeste e centro-oeste. Claro, muito mais concentrado na região sudeste, porque aqui a gente tem mais os centros de referência para os pacientes com erros inatos de imunidade. E, claro, que nessa região sudeste a gente tem uma estrutura maior. E a gente teve um avanço muito recente e importante, que foi a implementação da triagem neonatal ampliada. O SUS foi implementado no SUS, quer dizer, foi aprovada para ser implementada no SUS em todos os estados brasileiros. E uma desses grupos, né, de doenças que foram incorporadas nessa triagem ampliada, triagem neonatal ampliada, foram as imunodeficiências. Claro que não todas, porque a gente tem triagem neonatal apenas para imunodeficiência comum variável, imunodeficiência combinada grave. Imunodeficiência combinada grave. Gente, por favor, cometi um engano aqui, é muito importante. Essa imunodeficiência é a mais de todas, é aquela que você não deve aplicar a vacina de BCG, porque é a principal complicação que leva a óbito esses pacientes. São pacientes daquela doença do menino da bolha, que os mais antigos devem se lembrar. Então, é uma imunodeficiência muito séria, que o paciente tem chance de ter qualquer agente infeccioso, e sem receber transplante de medula óssea, esses pacientes não superam o primeiro ano de vida. Então, o fato da gente implementar a triagem para esta imunodeficiência combinada grave, que mata os pacientes e que a gente precisa não usar o BCG, porque é a principal complicação que leva à morte esses pacientes precocemente, isso foi um avanço que a gente conseguiu muito importante este ano de 2021, a gente ficou muito feliz com isso. E quem tiver no site da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que é o asbai.org.br, está aí na tela,
tem mais informação disponível sobre, né, as imunodeficiências, e também esse estudo da Covid vai ser publicado lá. Não é isso, doutora Ekaterine? Depois a gente vai ter sim, porque ele está em pré-print, a gente não se sentiu ainda confortável de dar os dados, o documento dele, o DOI, né, o número dele, mas no site, inclusive, da ASBAI, a gente tem uma seção para leigos, e que pode ser utilizada tanto como material para ter acesso ao material informativo, como para realizar perguntas também para a nossa sociedade. Então, relembrando, tá aí na tela o endereço. Doutora Ekaterine Godures, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você e eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!